Bom dia, tarde e noite. Depois daquele hiato do capítulo 13 ao capítulo 17, a sós com seus discípulos, transmitindo-lhes seus últimos ensinamentos e depois de sua intensa oração, o capítulo 18 retoma a última parte do desenrolar do final da vida pública do ministério de Jesus. Os primeiros 11 versículos nos mostram tão claramente que tudo que estava acontecendo era conforme designado por Deus, conforme o palavreado de Jesus. E concluímos no episódio passado vendo que Jesus morre em nosso lugar, que é o tema no qual agora prosseguiremos, dos versos 12 ao 27 do capítulo 18. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Por que João nos lembra das palavras de Caifás? Para não nos esquecermos de que Caifás disse depois que Lázaro foi trazido de volta à vida por Jesus. Lembrando em João, capítulo 11, dos versos 49 ao 53. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. A profecia de Caifás era de que um homem morreria em nome de um povo, para que toda a nação fosse salva. João quer que nos lembremos disso para entendermos a razão da morte de Jesus. Isso não quer dizer que Jesus está relutante para ir à sua morte. Essa é a razão e o objetivo da sua missão inteira. A sua vontade é a vontade do Pai, diz o verso 11. Jesus está seguindo o seu plano exato. Ele está no controle como Deus, o grande Eu Sou. Ele quer fazer a vontade do Pai. O julgamento de Deus pelo pecado é o cálice. Jesus toma para si esse cálice e o bebe em nosso lugar. A morte de Jesus na cruz é uma demonstração do seu grande amor por nós. João 15:13 disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. O que a morte de Jesus na cruz alcança? Ele foi o nosso substituto. Ele tomou para si mesmo do julgamento de Deus que nós merecíamos, para que passássemos a ser justificados diante de Deus. Teólogos chamam isso da substituição penal. Jesus levou a punição do julgamento de Deus através de sua morte na cruz, que é a pena, a penalidade, em nosso lugar, é substituição. Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso é segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isto é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Jesus respondeu: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: Eu não ouvi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. A seção que acabamos de ler mostra que Jesus iria morrer como morreu em nosso lugar como substituto.
Ela tem estrutura como um sanduíche, duas fatias sobre Pedro e Jesus como recheio. Pedro parece totalmente fraco nessas duas partes. Ele nem consegue encarar uma moça encarregada da porta, nos versos 16 e 17, e nem consegue encarar alguns serventes, depois no verso 25 e 26. O que Pedro faz nas duas partes? Ele nega seu relacionamento com Jesus. Lembre-se de quem Pedro é. Ele é o líder dos discípulos, em João 1. Quando ele é chamado de Cefas, que em aramaico, em grego, significa rocha, seria de se esperar que Pedro, a rocha, fosse mais comprometido de todos. Ele parece totalmente comprometido no capítulo 13, verso 37, quando dizia: Senhor, darei a minha vida por ti. Então o que estamos aprendendo aqui? Vemos que até mesmo Pedro, o mais promissor, compromissado de coração e destemido de todos os discípulos, falha miseravelmente da forma mais humilhante, diante de uma moça servente e de um outro grupo de servos. Esses versos, na verdade, mostram como somos parecidos com Pedro. Constantemente falhamos com Jesus, não somos espiritualmente fortes o suficientes para assumirmos Jesus nas nossas vidas com nossas próprias forças. Vamos olhar novamente para o versículo 18 e 25. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. A história poderia muito bem ter omitido os versículos de 19 a 24. Por que então os versículos 19 e 24 estão incluídos aí no meio? Olhe como Jesus é diferente de Pedro. Jesus confronta o sumo sacerdote e os oficiais judeus. Ele permanece o verdadeiro eu sou, aquele predicativo nominativo de Deus. Ele perfeitamente e consistentemente faz a vontade do Pai. Em contraste, Pedro não pode e não vai enfrentar a moça servente ou o grupo de servos. Ao invés disso, ele se aquece no fogo, enquanto seu rei está indo deliberadamente para a morte no seu lugar. Aqui vemos Jesus, o substituto, que faz a boa e perfeita vontade do Pai, assim como eu e você somos chamados a fazer. Deus te abençoe.